Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos! Bom dia a todos. Quarta-feira, um dia lindo, maravilhoso. Quero te desejar um dia abundante, pleno, cheios da presença de Deus, do Espírito Santo. Um dia alegre, feliz, um dia de vitórias. Amém, queridos? Olha, eu já disse aqui, em mensagens anteriores, que eu sou fascinado assim pelos arquétipos, pelas figuras que a Bíblia usa, para revelar as verdades, os princípios do reino de Deus. Hoje eu estava lendo aqui o livro de Números 17 e Deus ele ordena nesse capítulo que Moisés pegasse a vara de Arão, e a colocasse perante a Arca da Aliança como um sinal, para os rebeldes, para aqueles que murmuravam. E Deus pediu para Moisés fazer isso para quê? Para que eles cessassem de murmurar e evitassem a morte dos israelitas. A vara de Arão, ela na verdade foi um sinal da escolha divina, Ela apenas era um pedaço de madeira, um galho, seco, mas esse galho seco, ele também aconteceu algo sobrenatural. Ele floresceu, ele brotou de novo, ele deu amêndoas, era um galho de amendoeira, Isso foi um sinal de que Deus havia escolhido Arão de fato como sacerdote. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vem lá em Hebreus 8, nós vamos perceber que a arca, o tabernáculo e os outros elementos da lei eram uma sombra, uma cópia das coisas celestiais. Ora, o que eu vejo aqui? O que eu entendo aqui nessa passagem? Que a vara de Arão ela tinha se tornado um símbolo da autoridade divina, e um lembrete constante de que as escolhas que Deus nos permite fazer devem ser respeitadas, a vontade de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e que também a rebelião leva à destruição. São princípios, como eu disse, que saltam assim o nosso coração para a edificação da nossa carreira de fé, na nossa vida cristã. Mas não foi só a vara de Arão que Deus tinha ordenado para Moisés colocar dentro da arca. Não, Deus tinha mandado Moisés colocar também as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e um vaso de ouro, com maná. O maná também foi um evento sobrenatural, que Deus fez cair dos céus, para alimentar aquele povo no deserto. E esses itens simbolizavam o quê? Simbolizavam a aliança de Deus com o povo de Israel e a provisão divina na vida deles. Eu tenho aqui um estudo, um estudo aqui do Pentateuco, e eu estava relendo algumas informações que eu gostaria de replicar para os irmãos e passar para os irmãos aquilo que realmente essas coisas que nós estão descritas aqui no Pentateuco representam para nós. Nós vamos falar de cada elemento colocado dentro da arca. E esses itens, eles não eram simplesmente lembranças, eles representavam a presença viva de Deus no meio do seu povo. Cada elemento daquele aponta para uma dimensão da Trindade, e para o relacionamento do homem com Deus. Eu vou explicar isso, sobre o que representa esses 3 elementos com relação à Trindade. Quando a gente olha Êxodo 16, em ordem de livros do Pentateuco, vem a referência do maná. O que era o maná? Maná também foi um evento sobrenatural que Deus fez cair dos céus, para alimentar aquele povo que estava no deserto. E esse elemento prefigura a pessoa do Filho na Trindade. Por que representa a pessoa do Filho, Jesus Cristo? Porque representa o pão vivo que desceu dos céus, assim como o maná desceu dos céus. Em João 6, Jesus mesmo disse: eu sou o pão
vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, né? Então, assim como o maná sustentava o povo no deserto, né? Jesus, ele é o alimento que sustenta as nossas almas, né? É o Cristo vivo, né, que se deu por nós e nos alimenta diariamente com sua palavra. E, em seguida, nós temos ali o segundo elemento, que são as tábuas da lei, né, relacionada ao que é a pessoa do Pai na Trindade, o legislador, o Criador, né, que revelou a sua vontade ao povo, como está lá descrito em Êxodo 31. Né? A lei revelava o padrão de justiça de Deus e o que ele esperava do seu povo. Representa também para nós a santidade, a autoridade, né, de Deus. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz lá em Romanos 12, né, deve nos mostrar que a nossa mente deve ser transformada à revelação da sua palavra, né, da sua lei, escrita pelo dedo de Deus, não mais em pedras, né, mas no nosso coração, como diz lá em Jeremias 31 e Hebreus 8, que descreve a nova aliança que Deus faria com o seu povo, né, onde a lei não seria mais algo externo e apenas cumprido por medo, mas algo interno, gravado, né, na mente, no coração de cada pessoa, cumprindo assim, fazendo com que a pessoa cumprisse com prazer, alegria, adoração verdadeira os princípios de Deus e a vontade do Senhor. Então, voltando a falar da vara de Arão e a sua referência à Trindade, ela simboliza o Espírito Santo, né? Representa o poder do Espírito Santo, que traz vida onde havia morte, né? Simboliza o quê? O renovo, a autoridade espiritual e a escolha divina, né? Muitas coisas aconteceram de fato na história desses três elementos. Quando Salomão, por exemplo, consagrou o templo que ele fez, séculos depois, né, a Bíblia diz que somente as tábuas da lei estavam dentro da arca. O que aconteceu? Quando a gente olha lá em 1 Reis 8, diz que nada havia na arca, senão só as tábuas da lei, somente as tábuas da lei, né? Isso nos leva também a uma importante reflexão. O que aconteceu com o maná? O que aconteceu com a vara de Arão? Né? Provavelmente, irmãos, elas foram retiradas quando os filisteus tomaram a arca da aliança. Né? Esse episódio está registrado em 1 Samuel 4. Então, para eles, para os filisteus, aquilo não passava de um punhado de comida, né? E um pedaço de pau sem valor. Eles guardaram apenas as tábuas, né? Porque eles entendiam que era um objeto sagrado, uma relíquia, né? Com valor histórico. E também isso tem representação espiritual para nós. Os filisteus representam o povo do mundo, o mundo representa aquele mundo espiritual, né? Sem discernimento, sem conhecimento, sem sensibilidade, né? a Deus. Valorizam a tradição, né, o símbolo, mas não reconhecem o Filho, Jesus, nem o Espírito Santo. Não compreendem o sobrenatural, nem desejam a vida que brota do Espírito. Né? São aquelas pessoas religiosas que seguem esse padrão, né? Conhecem a palavra, mas rejeitam a presença viva de Cristo, né? E não querem o governo do Espírito. Então, por isso, quando o Templo de Salomão foi consagrado, só restavam as tábuas da lei, o símbolo da lei. É o retrato, irmãos, de uma fé morta, de uma fé que virou tradição, né? Mas, conhecendo toda essa história e o que ela tenha acontecido de lá para cá, tem muito a ver conosco, né, em nossos dias. Assim como a arca no deserto continha esses três elementos, hoje a igreja, né, nós somos a arca, né? Nós somos a igreja, nós somos a arca, cheia do Espírito Santo, que guarda os três tesouros também, a palavra, a base e o fundamento de tudo, Jesus Cristo, o pão da vida, que nos sustenta. E o Espírito Santo, né, cuja presença nos capacita, nos renova, nos vivifica, nos orienta, né, fazendo-nos sempre nos lembrar dos princípios e mandamentos santos de Deus. Então, essa igreja, amados, não se contenta, não deve se contentar com religião morta, né?
mas viver pelo poder da ressurreição e do Espírito. Amém, queridos? Então a arca era o centro da adoração no Antigo Testamento, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? Como está em 1 Coríntios 6. E a presença de Deus deve habitar em nós com todos esses elementos, a palavra do Pai, a vida do Filho e o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Então não viva de relíquias ou de religião morta, viva a plenitude da presença de Deus. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa palavra com alguém, inscreva-se nesse canal, dá um toque aí no sininho, né? Para receber de volta mensagens novas. Que Deus te abençoe, queridos. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.